tela, mas eu queria aquela versão, Carlinhos, da revista corrigida, né? Porque aquela nova linguagem hoje, ela deforma um pouco. É isso que está aí? É essa mesmo. É essa mesmo. Podem ler, igreja, vamos memorizar isso. Olha, leia memorizando, tá bom? Pode ler. E se o eu ouvi alguém falando segundo aí, acabei de ensinar. Meu ouvido aqui pode entender de música, mas eu escuto bem. Segundo Crônicas, amém? De novo, vamos lá, para aprender. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos, então eu irei dos céus, perdoarei as iniquidades, sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Amém. Segundo Crônicas 7:14, né? Esse relato lá. Quem estava orando aí? Quem estava nesse momento aí? Era Salomão. Muito bem. Então Deus está dizendo assim, ó, se o meu povo, só que é conosco que Deus está falando, não é com o povo lá fora não. Se o meu povo se humilhar e orar, se converter sobre os nossos caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ou seja, não só é perdoado, como é curado. Amém, igreja? Então nós vamos hoje falar sobre restauração. Pastor Cláudio, depois, por gentileza, coloque lá como restauração. Neemias capítulo 1. Pode abrir Neemias capítulo 1, a irmã Brenda vai colocar aqui isso. Neemias capítulo 1. Glória a Deus. As palavras de Neemias, filhos de Acanias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, Neemias está falando isso, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que estavam no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, neste momento em que nós estamos lendo a Tua Palavra, que é a verdade, que nos traz aqui um relato do ocorrido naqueles idos, quando Neemias estava ali na fortaleza de Suzã, sob o comando de Artaxerxes, o rei. Senhor, eu quero clamar ao Senhor que nos dê entendimento da Tua Palavra, que a nossa alma se encha da Tua graça, que o nosso ser se encha do Teu poder, para nesta noite sair daqui curado, transformado, restaurado por esta palavra que nos traz a vitória, que nos traz a bênção, que nos traz aquilo que nós queremos, que é servir ao Senhor. Seja com o Teu povo, seja com a Tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O primeiro ponto que nós vimos nesta passagem é a ciência da situação em que Jerusalém se encontrava. Então, o primeiro momento em que nós encontramos uma reflexão aqui é o estado da cidade. Jerusalém é aquela capital que lá no livro dos Salmos ele diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então veja a importância de Jerusalém, aquela cidade que foi construída ali, no qual vai ser reconstruída. Então ela estava destruída, porque houve uma maldade do povo de Israel, e Deus
permitiu esse acontecimento. E Neemias está agora cativo lá na fortaleza de Suzã, sob o comando de Artaxerxes, que era o rei, e ele sabe da notícia daquela situação. Então, fazendo uma analogia conosco aqui, é eu como pastor, o pastor Cláudio como pastor, saber que você está numa dificuldade, que o seu templo está em dificuldade, que você tem passado uma luta. Então eu, como pastor, o pastor Cláudio como pastor, vai procurar restaurar a tua vida através da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, aonde que é o lugar da cura espiritual? Não é no psicólogo, não é no psiquiatra, é aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Se você tem uma dificuldade psicológica, é aqui que se cura. O psiquiatra, glória a Deus por ele, o psicólogo, mas a cura real e verdadeira acontece aqui, porque aqui é o poder de Deus, se manifesta a glória de Deus, a graça de Deus. Amém, igreja? É só quem prova é que sabe. Então, o primeiro momento que aconteceu aqui foi a ciência por Neemias de que a casa estava, que Jerusalém estava destruída. E ele vai até o rei servir, porque ele era o que mesmo lá? Aquele que serve o vinho. O que ele é? Copeiro. É aquela mesma história de Faraó, né? Tinha dois ali que José interpretou. Um foi enforcado e outro voltou para servir o rei. Quem foi que serviu o rei? Foi o padeiro ou foi o copeiro? Copeiro, serviu o vinho, né? O rei tinha medo de morrer, então o copeiro tinha a obrigação de beber o vinho. Se não tivesse envenenado, o rei bebia. Olha que coisa terrível, né? Quer dizer, o copeiro era o primeiro da linha de frente ali para enfrentar uma possibilidade, porque o rei podia ser assassinado. Então ele tinha essa obrigação. Neemias era o copeiro desse rei. E quando ele se apresenta para o rei, que de bobo ele não tinha nada, ele viu a tristeza, porque ele já tinha chorado, ele já tinha orado, já tinha buscado a Deus. E ele vê a tristeza de Neemias, de ver aquela situação de Jerusalém. Então, quando eu e o pastor Paulo estamos olhando para você e vemos tristeza nos seus olhos, você precisa restaurar. Então, aqui é o momento de você vir para restaurar. Quando a gente ora aqui, é porque Deus quer restaurar o templo do Espírito Santo, que somos nós. Amém? Então, você não pode voltar para casa sem receber essa restauração. E hoje nós vamos fazer aqui ao final. Porque nós já cantamos aqui essa música que o Cleber fez, né? Portas queimadas. Às vezes queimou alguma coisa, um pecado entrou por um descuido nosso, e a gente fica, desculpa a expressão, chama detonado. A gente fica sem força. É ou não é verdade? Né, Marcos? Mas acontecem coisas na nossa vida que nos quer tirar a paz. Então o inimigo, ele milita para que nós caiamos. Esse é o objetivo dele. Ele não quer que ninguém, principalmente cristão verdadeiro, a igreja Maranhão é atacada constantemente. Olha o meu amigo está indo na quinta-feira, né, pastor Cláudio? Quase que atropelado ali na frente. Por quê? A igreja Maranhão prega a palavra. A igreja Maranhão ensina a palavra. A igreja Maranhão ministra a palavra. É aquilo que está no texto sagrado. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. É o que está aqui, é o que vale. Então o inimigo ataca. E aconteceu isso. A cidade foi destruída. Então precisa consertar, precisa correr. E nós entendemos que Neemias compreendeu isso e ficou chorando. Quando ele chega diante do rei, o rei fala: isso aí não é doença, senão não é tristeza, senão da alma. Ou seja, o próprio rei entendeu que aquilo que acontecia com aquele servo dele era algo que vinha de dentro, do âmago, lá do profundo dele. E ele pergunta a Neemias o que aconteceu. Então aquele rei, por esperteza, falou: o que está acontecendo? Isso aconteceu. E Neemias então conta a história do rei. E o rei fala que ele pede a liberação de recursos para reconstruir Jerusalém. Ele conta que as portas estão queimadas, os muros estão detonados, a pessoa está em miséria. E Neemias então recebe do rei uma graça, ou seja, um benefício, e ele vai em busca dessa reforma. Mas tem alguns pontos aqui que eu
chamar a atenção da igreja. Ele orou a Deus, mas ele agiu. Então nós estamos orando, eu espero que você esteja orando em casa pela nossa comunidade. Tem orando aqui? Quem está orando aqui? Vamos continuar a redobrar, amém? Vamos redobrar. Não estou dizendo que esse vai ser o terreno, é o que nós queremos, mas se não for, Deus a gente vai nos dar o terreno. Mas vamos atrás desse, amém? Então ele orou e começou a agir. Nós estamos orando e estamos indo atrás. Ele orou e fez. E aí ele começa então a restauração. Mas a restauração ela não se dá simplesmente de uma forma espetacular, neste caso. Por quê? Porque algumas coisas aconteceram. Então ele precisava de madeira, ele precisava de material. Vou ali na Discípulo Rei comprar, vou ali como que é o nome desse mercado super caro aí? Quem é que compra ali no Leroy? O rei, vou passar no Leroy e comprar um caminhão de tijolo. É isso? Não tinha, né, Denilson? Nessa época não tinha grandes mercados de construção. Então ele vai e pega a carta para o que cuidava da floresta para liberar material para ele. E o rei assim assina. Libera também o rei passagem para ele para chegar a Jerusalém com a turma dele. Então aqui a gente vê não só a restauração se iniciando, mas a iniciativa. Por isso esse café com vocês aí. Nós vamos iniciar este projeto, quer dizer, vamos dar continuidade que nós já iniciamos através desta sequência de atos. Porque orar é fácil e agir é que precisamos, porque nós precisamos dar sequência naquilo que estamos projetando. Queremos ver cadeiras vazias? Não, queremos ver cadeiras cheias, igreja cheia. Então é isso que nós vamos buscar. Todo incluído, todos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Diz 2 Coríntios, se eu não me engano, o Marcos Vinícius me ajuda aí. 2:10. Acho que é 2:10, é isso? Antes esteja todo no mesmo sentido e no mesmo parecer. Veja isso em 2 Coríntios 2:10. Voltando enquanto ele procura lá. Nós estamos unidos para que esse projeto cresça. Vamos deixar tudo na costa do pastor Cosme? Não, né? Ele aqui está para apacentar o rebanho, para dar continuidade, fazer aquela oração, visitar você, como eu vou visitar também. Nosso projeto é vir aqui aos domingos e visitar, menos que você não queira, né? O pastor não pode receber visita, não tem problema, mas se você gostar de me liberar, eu vou passar na sua casa. Só vou comer uma macarronada, um churrasco, para brincadeira, só um cafezinho e vamos fazer uma oração, tá bom? E falar da palavra de Deus. Então, a partir desse domingo que vem, nós já vamos começar esse trabalho. E aí, se você quer visitar, fale comigo, será um prazer eu vir mais cedo no domingo e a gente vai visitar você. Tudo bem? Glória a Deus. Então, Neemias, achou aí? 2 Coríntios 2:10? Não é isso? Não? Então, depois eu falo para vocês, ele está em algum lugar. Voltando então aqui, eles começam a restaurar, mas existem alguns entraves, e nós sabemos que o inimigo vai trabalhar para isso, faz parte do projeto de Deus, deixar o inimigo querer trabalhar para que a gente vença, porque a luta vem se tiver guerra. Tem luta se não tiver guerra? Está tudo em paz, tem luta? Não tem, né? Então é claro que nós vamos quebrar a força do inimigo através da oração, através da súplica, através do agradecimento. Como diz lá, Filipenses 4:6. Quem lembra, cita para mim, por favor. Não estejais antes as vossas petições sejam em tudo diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. Então é isso que nós vamos fazer, buscar o Senhor e quebrar a força do inimigo. Aqui nós encontramos algumas pessoas, depois você lê o livro de Neemias, querendo chopor aquela situação. Então, às vezes é da própria casa do Senhor, às vezes é do próprio meio, porque são visões diferentes, mas nós estamos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o nosso corpo de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não é esse o verso que eu falei, não, mas é o outro que também nós temos que apresentar diante do Senhor. Porque o que nós queremos? Que Deus escute o nosso clamor. Nós queremos estar sarados, curados, transformados, e é através da restauração de Deus. Você pode passar no psicólogo? Pode. Posso passar no psiquiatra? Pode. Mas a cura verdadeira vem
quando você... Eu vou contar um testemunho aqui. No ano de 90, eu comecei um trabalho lá em Interlagos. Eu tinha um aposento lá, comecei um trabalho. No ano eu batizei 86 pessoas. Glória em um a ano. Deus. Aleluia! Trabalho eficaz. Nessa época minha irmã veio morar comigo. Ela tinha separado do esposo, trouxe os seus 2 filhos e foi morar comigo lá. Eu arranjei um lugar para ela ficar. Ela vivia com depressão profunda. E tomando remédio para dormir, tomando remédio para tudo aquilo, ficava deitada. Tem gente que fica enfurnada no quarto, é na verdade, está doente espiritualmente. E aí nós começamos a orar. Eu me lembro que o pastor Paulo fez uma oração e ela foi liberta. Porque psicólogo está aí para dar o remédio, para dar o encaminhamento, mas quem cura é o Senhor. Então, graças a Deus pelos psicólogos e psiquiatras, mas a cura verdadeira vem do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, houve uma oposição de Sanbalate, de Tobias, para não deixar reconstruir o templo. Então, o inimigo, ele vai usar as pessoas, às vezes dentro de sua casa, seu pai, sua mãe, não adianta, né? Você ficar orando. Mas aqui nós temos que vencer, não contra a pessoa em si, mas é contra o inimigo. Porque a nossa luta não é contra o pai, a mãe, o filho e o sobrinho, seja lá o que for. É contra o inimigo, né? O que diz lá em Efésios 6:10? Porque as armas da nossa milícia não são, não, essa é a segunda coisa da espada. Nós estamos falando que é a armadura de Deus, né? Que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades. Então, a nossa luta enquanto igreja, enquanto filho de Deus, é contra a potestade, é contra o inimigo espiritual. Nós temos que vigiar. Lá em 1 Pedro 5:4, se não me falha a memória, diz assim: vigiar e orar, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então a nossa luta é assim, a nossa vida é assim. E dê glória a Deus por isso. Pastor, mas seria mais fácil se não tivesse. Claro, também Jesus não precisaria morrer na cruz, né? Por que morreria se não vai ter a luta? Então, graças a Deus que tem a luta, porque dela vem a vitória. Quem está atrás da vitória aqui? Quem precisa de restauração? Todos nós precisamos de restauração, né? Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você buscar a santificação, você verá o Senhor e a paz com todos os homens. Porque nós estamos aqui para fazer essa restauração através do quê? Se achegar a Deus. Enquanto pastores nós somos apacentadores, e enquanto ovelhas nós somos criadores de ovelhas, ou seja, nós temos que formar ovelhas. Vamos atrás de ovelhas. Essa restauração implica nesse caminho de trazermos as ovelhas. Jerusalém hoje é uma cidade habitada, uma das mais seguras, mas lá Neemias precisou fazer um trabalho à parte para trazer hoje o que tem lá. Volta e meia, todo dia cai foguete lá sobre a cidade, mas ela tem os anti-foguetes lá e ninguém chaça aquilo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de tranquilidade em Jerusalém. Por isso que a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então nós temos que buscar a restauração em Deus. A restauração aqui era da cidade que estava queimada. O inimigo foi lá, destruiu tudo, arrasou, virou pó, monturo. Mas aí Deus levanta uma pessoa para fazer essa restauração. Deus está levantando você para restaurar aquele templo que nós vamos construir lá. Vamos deixá-lo super bonito para adorar a Deus. Amém, igreja? Amém. Mas para isso acontecer, eu preciso estar restaurado financeiramente e com a minha casa restaurada. Como que uma pessoa que vem para a igreja está com problema financeiro, está passando dificuldade, como que ela vai servir ao Senhor dessa forma? Então nós vamos buscar na fonte que é Deus. Não foi assim que Neemias fez? Clamou ao rei, o rei cedeu. Então nós vamos clamar ao rei dos reis, que tem muito mais do que aquele rei para dar para aquele que busca e pede. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Não é da mente. Não adianta usar o intelecto. Deus quer que você busque tudo através do seu coração, para restaurar a sua alma, o seu bem-estar, a sua vida. Então, a sua família tem que estar restaurada, a sua finança tem que estar restaurada, e a igreja tem que estar restaurada.
Amém, igreja? Você crê nisso? Nós precisamos dessa restauração. A restauração só vem quando nós nos aproximamos do restaurador. Vocês já viram aqueles quadros, né? Quando está danificado, o restaurador vai lá e faz detalhe por detalhe, deixa como era a obra-prima. Agora há pouco tempo terminaram a restauração do museu do Ipiranga, praticamente intacto do jeito que era. Então o restaurador aqui chama-se Jesus de Nazaré. Restaura a alma, restaura o físico, restaura a saúde, restaura a família, restaura o filho perdido, restaura o esposo, a esposa, todos que estão passando uma luta. Então o objetivo do Senhor é nos restaurar, para que possamos prosseguir. Por isso que ele fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então a primeira coisa é fazer o que Neemias fez: orar, se humilhar, não ser soberbo, não ser, não, eu consigo, eu faço. Tem uma história que eu quero deixar para vocês aqui, de alguém que era incrédulo em Deus, e ele dizia assim: eu vou fazer tal coisa, e o amigo disse: rapaz, tem que dizer, se Deus quiser, eu vou fazer. E aí, isso é uma lenda, não tem nada a ver com a história verdadeira, mas não deixa de refletir aquilo que a gente tem que fazer. E ele, toda vez, ele insistia em não dizer que Deus que saía no controle. E aí falou: um dia você vai ser transformado num sapo. E ele foi de fato transformado num sapo, foi morar na lagoa. Deus faz isso, ele pode fazer um homem virar um animal? Qual foi o rei que ele fez virar um animal? Quem? Nabucodonosor. E aí ele voltou depois de um tempo e ele foi falar para o amigo: então vou fazer, rapaz, você não aprendeu a lição? E ele disse assim: se Deus quiser bem, se não quiser, ela volta aí não. Ou seja, que ele não aprendeu, voltaria a ser sapo de novo, porque não quis dar glória a Deus, porque não quis reconhecer o poder de Deus. Isto é uma lenda, não é uma coisa verdadeira, mas eu estou dizendo assim: é o Senhor que restaura, é Ele quem faz a transformação, e nós somos o templo, aquele que muitas vezes está quebrado, está comido por algum problema que vem nos afligindo. Mas esta noite o Senhor nos trouxe aqui para restaurar. Hoje Ele nos trouxe aqui para fazer algo novo em nossas vidas. Aleluia! E Ele quer restaurar você, sua família, sua finança e tudo mais. Amém? Por que Ele quer? Porque Ele tem interesse. Porque Ele sabe que você precisa. E Ele te ama. Deus corrige. A Bíblia fala em Provérbios que o Pai corrige aquele que ama. Então aquele que não é filho, é bastardo, não tem correção. Por quê? Não é filho. Mas nós não somos filhos de Deus, não aceitamos Jesus como Salvador. Então nós somos filhos de Deus e temos a correção do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso Ele quer restaurar. Hoje você tem que colocar na mão do Senhor. Se o problema não é com você, é com um parente, vai colocar na mão do Senhor. Ele vai restaurar. O Senhor faz o milagre. Aleluia! O Senhor faz o milagre. Nós estamos vivenciando e vamos vivenciar mais milagres ainda. Eu quero trazer aqueles dois senhores aqui na semana que vem, né, irmã? O irmão Valdir vai nos dar uma força em trazer aquela família, 4 pessoas, e vamos ouvir deles aqui o testemunho da cura, da transformação, porque Deus é fiel, Deus cura. Ele disse que não comia nada, né? O Sebastião não comia nada, né, irmã? Está comendo até pedra agora, né? Claro, se for sal, obviamente não quebra os dentes, mas é mais ou menos por aí, ou seja, está se alimentando. Quem tem um câncer, o efeito do medicamento tira o desejo de comer, vai definhando. Mas graças a Deus que ele está comendo. E o irmão confessou para nós que o coração desinchou. Então, vamos ouvir o testemunho, vamos relatar ou pelo menos apresentá-los aqui para você. Então, traga o seu problema para que Deus resolva. Fale, confessa, porque Deus está aqui para restaurar. Assim como Ele restaurou Jerusalém através de Neemias, usando aquele homem, Deus quer usar aqui a Manaim para restaurar você, para restaurar a sua vida, a sua família, as suas finanças e tudo que você tem direito, porque nós somos filhos do Rei, nós não somos qualquer um, né? Ainda que o mundo às vezes não nos enxergue assim, mas nós somos filhos do Senhor, nós somos recebidos, nós somos coerdeiros com Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar em pé. Eu quero que você nessa noite reflita sobre essa restauração. O que é restaurar? Restaurar é algo que quebrou, né? É algo que não está funcionando, é algo que Deus vai colocar em ordem. Então hoje o Senhor quer fazer isso. Hoje o Senhor quer
trabalhar essa parte sua, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela qual for. Se você crer, verás a glória de Deus. Não foi isso que ele falou para Marta? Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então eu creio, você crê, o milagre acontece. Glória a Deus, porque Deus quer operar um milagre. E Ele quer operar um milagre hoje. Ele quer que você saia daqui diferente. Você veio hoje aqui para receber essa bênção, essa restauração por completo. E nós vamos fazer essa oração agora, crendo no poder de Deus. Então, qual é o seu problema financeiro? Qual é o seu problema emocional? Qual é o seu problema físico? Está com uma enfermidade? Hoje você vai colocar na mão do Senhor. Amém? O Senhor vai. O Senhor, na verdade, vai restaurar. Então, curve a sua cabeça e quem quiser essa oração pessoalmente, vem aqui à frente. Eu quero fazer essa oração de restauração. Chama o pastor Cosme aqui. Nós vamos fazer essa oração de restauração. Então saia do teu lugar, venha e receba essa oração para a glória do nome do Senhor. Amém? O Senhor diz lá em Salmo 126, 3: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ele quer operar grandes coisas na vida de vocês. Podem chegar mais à frente, por favor. Glória. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Amém? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque o nosso Senhor, Ele opera, Ele restaura. Pastor Edmar, eles são instrumentos de Deus para a manifestação dessa obra. Amém? Glória a Deus. Você está preparado para receber essa vitória? Quem está preparado? Eu estou preparado. Pode falar, eu estou preparado. Glória a Deus. Porque não é o pastor Edmar, mas é o Senhor. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar. Pastor, pode subir aqui, vamos interceder. Irmã Cristiane, recebe essa vitória aí. Amém? Glória a Deus. Deus operou milagres. Glória a Deus. Deus operou milagres através dos homens de Deus do passado. E Ele quer continuar operando esse milagre na sua vida hoje. Ele quer restaurar todas as coisas. Se o teu lar está quebrado, hoje Ele vai restaurar. Se a tua vida está em frangalhos, hoje Ele vai restaurar. Se as suas finanças estão quebradas, destruídas, detonadas, hoje Ele vai restaurar. Amém? Nada de dar dinheiro para a Jota, nada de dar dinheiro para o banco, nada de dar dinheiro. Você tem que receber do Senhor. Hoje Ele vai quebrar essa nossa. Amém? Coloca na mão do Senhor e creia. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Igreja, estende a sua mão para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante do Senhor. Vidas estão se colocando aqui na frente que precisam dessa restauração, seja ela financeira, seja ela física, seja ela de ordem emocional, estrutura do lar. Senhor, eu quero clamar ao Senhor, porque a tua palavra autoriza em Jeremias 33:13: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Nós estamos clamando ao Senhor por essa restauração, assim como o Senhor levantou Neemias para restaurar, assim o Senhor está levantando aqui na igreja Manaim, teu servo, pastor Cosme, a mim, para restaurar essas vidas e trazer aquela vitória tão desejada que ela veio aqui buscar. Senhor, que ela não saia de mãos vazias, mas saia levando isso em suas mãos, sabendo que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meu Deus, opera esse milagre na vida. Onde estiver quebrado o laço familiar, seja restaurado. Onde estiver o problema financeiro amarrado, seja ela por obra de feitiçaria, seja ela por obra de inveja, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. E todo mal projetado contra essas vidas que estão aqui sejam desfeitas em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Quem crê que recebeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que recebeu? Quem se compromete a vir dar um testemunho aqui? Ficarei do seu lado. Amém? Vem. Eu ficarei do seu lado para ouvir esse testemunho. Vem contar a bênção domingo que vem aqui.
dessa vitória que você está levando. Glória a Deus. Podem sentar, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vidas restauradas, ministérios restaurados, vidas transformadas. Deus, usando a boca do profeta, pastor Edmar aqui, já declarou. Mas para acontecer, você tem que tomar posse e determinar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Nosso projeto, ele passa pelas nossas atitudes. E nós temos aí então os trabalhos a serem feitos, a serem executados, a serem projetados para ganhar vidas, para alavancar o reino de Deus. E nós temos então amanhã às 8 horas a consagração nesse lugar, onde mulheres e homens também são convidados e podem vir para poder ser instrumento nas mãos de Deus, para orar, interceder, clamar por esse ministério, pelas vidas que aqui adentro e as que estão lá fora, que serão ganhas para o reino de Deus. Quinta-feira nós temos aí propósito. Quem lembra o nome do propósito? Milagres urgentes. Se você precisa, assim como hoje você já recebeu, venha quinta-feira. Próxima quinta-feira teremos aí uma profetisa, uma mulher de Deus, e eu tenho certeza que ela vai trazer um recado do céu para a sua vida. Amém? Próxima quinta-feira às 20 horas. Logo nós teremos os cultos aí, vamos mudar para quarta e sexta-feira, mas é projeto. Mas por enquanto, quinta-feira, nesse propósito que você pode e será abençoado através dos milagres que Deus tem para você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você ouviu lá no glória a Deus. Estamos abençoando vidas e trabalhando também para arrecadar recursos para nós podermos custear aí a bênção que Deus vai nos dar. Então nós temos aí já como esse trabalho segunda e quarta-feira, da 1 às 7 da noite, bazar. São roupas de qualidade, são roupas boas. Tem gente que vem e leva a sacola cheia. Venha participar, venha ajudar, venha comprar, venha trazer doações. Tire do seu guarda-roupa a roupa velha que você não usa mais, para dar lugar para o novo, tá bom? Com os jovens, a nossa irmã Cris acabou o culto aqui, foi dada a bênção apostólica. Você já se junta aqui, os jovens, por favor, tá bom? Papinho rapidinho com os jovens, é importante. Precisamos tratar aí do evento de jovens que vamos ter no mês que vem, tá bom? Amém? Todos os jovens aí, jovens de 0 a 100 anos, beleza? Glória a Deus. Também importante, dado a bênção, você vem aqui na frente que nós vamos ministrar a ceia para aqueles que não participaram do domingo passado, tá bom? Levante suas mãos, um ato simbólico daquilo que Deus já te deu. Deus já te deu a bênção, já te deu a vitória, já te deu a restauração. Tome posse disso em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus, e seja sobre tua vida, meu amado, minha amada, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Aplausos, Senhor Jesus, bem forte. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de harmonia, uma semana de restauração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Venha rapidinho aqui à frente.